A número 1. Aranãs. Bom, o nosso Espaço Entrevista começa agora. Boa tarde para você, amigo ouvinte. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante. E quem é que não convive com isso no dia a dia, né? Daquela coisa, família reunida, aí serve e a criança fala assim: eu não gosto disso, eu não quero isso, eu não quero aquilo. E ninguém melhor do que uma nutricionista com a capacidade, com a competência da Cibele Araújo para falar para a gente sobre esse assunto. Cibele, boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado por aceitar nosso convite. Ei, Jailson, boa tarde a todos os ouvintes. Para mim é um prazer e uma honra receber esse convite com muita satisfação. Ô, E Cibele, espero poder ajudar. Cibele, isso é muito comum nas famílias, né? O eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, eu não quero aquilo. E muitas vezes a criança nem experimentou, nem sabe o sabor, com os olhos mesmo já começa a recusar os alimentos e acaba prejudicando essa criança, principalmente por estar na fase de crescimento, né? Verdade, Jailson. Quando eu entrei para esse universo materno-infantil, principalmente no infantil, e quando eu fui mãe, eu vi que o negócio não é tão simples assim. E o que acontece? Hoje, a minha demanda de consultório, eu imaginava que seriam assim, mães procurando orientações, crianças que estão comendo mal, mas hoje a grande procura são as mães, né, as famílias de crianças seletivas, que têm alguma dificuldade, que não conseguiram estabelecer uma boa relação com a alimentação. Aham. E é muito difícil mudar isso, Cibele? Então, Jair, o que acontece? A formação do comportamento alimentar da criança, na verdade, ela começa ainda na vida intrauterina. Por volta de 16 semanas, o bebê ele já começa a desenvolver as papilas gustativas, então ele já vai estar tendo percepção do sabor. E o que a mãe come passa para essa criança. Quanto mais variada a alimentação dessa mãe, melhor essa criança já vai ter acesso a esses sabores. Isso se estende ao período de amamentação. A mãe que consegue amamentar o seu bebê passa por o sabor dos alimentos que ela consome. Então, quando ela consome frutas, verduras, legumes, a criança ela é apresentada a um rol de sabores, que é diferente para as crianças que recebem sempre o aleitamento por fórmula. Essas crianças estão sempre recebendo a mesma fórmula. Então, independente, a mesma lata que você compra sempre é o mesmo sabor que essa criança vai estar recebendo. Então, é o mesmo estímulo. Com isso, essa criança não está exposta a vários sabores. Daí, Jairus, vem a introdução da alimentação complementar. Por volta de 6 meses, quando a criança já dá os sinais de prontidão, que ela já consegue sentar no cadeirão, que ela está pronta para receber os alimentos, é importante que a mãe interaja com essa criança nesse processo, que ela apresente os alimentos de várias formas, várias texturas, que deixe essa criança brincar, interagir, cheirar, sujar, porque isso faz parte do processo de conhecer, de se interagir mesmo com os alimentos. Aquelas fotos que a gente vê, aqueles bebês lindos, com a boquinha aberta, esperando a colherzinha, que a gente imagina comeu tudo, é expectativa. Uhum. A realidade, na verdade, é uma sujeira danada. Às vezes você pensa assim, vai comer tudo, ele come 2 colheres, e te dá uma ansiedade, será que está comendo o suficiente? Será que está indo tudo bem? Sim, ô Cibele, nesse ponto, eu vou pegar uma deixa nesse ponto do que você falou, que a alimentação da mãe é muito importante, porque ao a mãe ter uma alimentação balanceada, diversificada, que já no útero essa criança começa a absorver sabores e isso futuramente vai reduzir os problemas na alimentação na fase infantil. No caso, uma mãe, por exemplo, que não tenha muita facilidade na alimentação, que tenha dificuldade, que seja uma mãe carente, então essas crianças, ao nascerem, elas estão propensas mais a ter, muitas vezes, a recusa do alimento, justamente por a mãe não ter tido aquela nutrição adequada durante a gravidez? Sim, elas foram menos expostas a sabores diferentes.
Agora, Jair, é muito importante dizer também que, assim, a alimentação saudável, ela não precisa ser uma alimentação cara, algo complexo. O brasileiro tem por hábito feijão com arroz, que já é uma alimentação saudável, nutritiva. E, assim, o acesso hoje às verduras e legumes, hoje tem as hortas comunitárias, então isso vai muito. A mãe também consegue fazer uma hortinha em casa, é um momento em que, assim, você está investindo na saúde do seu filho. Então, é muito importante que as mães busquem, não precisa ser nada demais. Frutas, verduras e legumes, eles são mais em conta do que os alimentos industrializados. Ô Cibele, e no caso, chegou naquele ponto de que a criança tem a dificuldade. Eu fiquei sabendo que você faz um trabalho diferenciado de levar essa criança até a sua clínica e na clínica você vai mostrando, vai fazendo alguns pratos e vai fazendo com que essa criança ela passa a aceitar esse alimento, a experimentar, porque muitas vezes a dificuldade maior com a criança é fazer com que ela experimente. Ela vem com o não gosto disso antes de saber o sabor. Como é que você faz isso? É verdade, Jailson. Aqui na clínica, a gente tem uma cozinha terapêutica. Porque essas crianças que são mais restritivas, né, que recebem vários nomes, criança seletiva, restritiva, com dificuldade alimentar, isso é um processo, Jailson, que traz um estresse muito grande para essas famílias. Essa criança, às vezes, ela não come, não é porque ela não quer. Sim, o comportamento influencia, mas essas crianças, elas podem ter algum problema mesmo que precisa de um acompanhamento. E aqui na clínica, nós temos uma equipe que está engajada nesse trabalho. Tem a nutrição, né, que sou eu, nós temos o fono, que pode avaliar as crianças que têm essa dificuldade mesmo no processo de mastigar e deglutir esses alimentos. Nós temos a terapeuta ocupacional, que ela faz esse processo de integração, porque comer, Jailson, é um ato muito complexo. Na verdade, envolve a harmonia de todos os sentidos do corpo. Você tem que gostar do que você vê, você tem que gostar do cheiro, você tem que tolerar a textura. Então, isso demanda que todos os sistemas do seu corpo, sistemas no sentido, né, de ver, tocar, né, todos os sentidos estejam em harmonia. E o terapeuta ocupacional, ela faz esse processo de integração desses sentidos, para que a criança possa entender que a alimentação é um ato importante e pode ser um ato de prazer. Alimentar é muito bom. Então, onde a criança menos frequenta nas suas casas é a cozinha. E aqui elas vêm para uma cozinha diferente. A gente chama de cozinha terapêutica, mas aqui é um laboratório maluco, a gente faz experiências, a gente faz comidinhas e os bonequinhos comem, e a criança aprende brincando. Tudo é de forma lúdica, ela aprende brincando, ela aprende por repetição. E aqui a gente ajuda as mamães dessa maneira. Deixa eu te perguntar, Cibele, eu sei a resposta por mim. Qual que é o alimento campeão em rejeição pelas crianças? Eu suponho que seja o jiló, porque eu tenho pavor. Jailson, o jiló está nessa lista, está no topo da lista. Mas, na verdade, as crianças que têm alguma dificuldade alimentar, elas excluem, Jailson, grupos inteiros de alimentos. Por exemplo, eu não consumo nenhuma verdura, eu não consumo nenhum legume. Então, é uma exclusão quase que de grupos inteiros, frutas. E assim, aí a gente vai trabalhando numa escalada, numa escadinha. Primeiro, as crianças vão tolerar estar no mesmo ambiente que esse alimento, depois elas vão interagir, vão brincar, vão transportar os grãozinhos de feijão no caminhãozinho, vamos brincar de carregar o ovo cozido na colher, tudo é um processo de aproximação. Se não funciona, Jailson, obrigar a criança a comer, chantagear, olha, come isso aqui porque eu vou te dar um chocolate. A vantagem só reafirma para a criança que eu vou comer um alimento ruim para depois eu ganhar um alimento gostoso. Então, assim, existem estratégias para fazer com que essas crianças consigam fazer amizade com os alimentos. Aqui a gente muda um pouco o linguajar.
A gente não fala, experimenta. Aqui a gente fala, vamos fazer uma amizade com esse alimento? Vamos brincar de cheirar, vamos dar um beijinho, e assim elas vão se sentindo mais seguras e mais confortáveis nesse processo. Rocibele, o que é mais difícil? Controlar o açúcar, o gosto da criança pelo doce, ou fazer com que ele goste mais do alimento salgado? O Jailson, o que acontece? Tanto os alimentos doces quanto os alimentos salgados, digo, dos industrializados, eles são hiperpalatáveis. Então, eles são alimentos que é uma explosão de sabores na boca. A criança, ela fica dependente daquilo ali. Então, assim, as crianças tendem a gostar mais dos doces, mas os salgadinhos também, eles influenciam muito. E esses alimentos, eles estão diretamente, assim, ligados ao surgimento, né, no futuro, e até hoje as crianças estão em idades muito, muito novas, já desenvolvendo hipertensão, crianças, né, vêm a desenvolver sobrepeso, obesidade, porque são alimentos que eles têm muitas calorias e nenhum nutriente. Uhum. E eles estão, e às vezes... É aquela coisa do prático, né, Cibele? Ah, o menino tá com fome no lanche, dá um salgadinho aqui, entrega um salgadinho. E aquilo, o sódio ali é uma coisa terrível, né? É assustador a quantidade de sódio. E os macarrões instantâneos e a praticidade, né? Uhum. Então, e o que acontece, Joyce? Às vezes a mãe fala, meu menino não come verdura. Mas na hora que abre o armário, tá ali. Tem o macarrão instantâneo, tem o salgadinho. E a criança, ela não vai ter acesso. Se não tiver em casa, se ela não tiver o dinheiro e a autonomia para ir comprar. Uhum. Então, a gente tem que, nessas questões, controlar esses impulsos, porque é muito complicado depois ir tirando, fazendo desmame desses alimentos mesmo. Ô, Cibele, a gente nota, às vezes, no dia a dia, aquela coisa de isso não pode, corta isso, corta aquilo. O que é o ideal? É você balancear e ter uma tolerância, ter um controle, ou é cortar? Vou te dar um exemplo. Por exemplo, refrigerante. Todo mundo fala que é muito nocivo para as crianças. Mas é difícil você criar uma criança também e falar, não, você não vai tomar refrigerante de jeito nenhum. Ele vai numa festinha, chega numa festinha ali, só tem refrigerante. Ele vai ser o chato da festa, chegava assim, não, ele não toma refrigerante. Gente, então tem que fazer um suco pro filho de fulano de tal, porque ele só toma suco, não toma refrigerante. O de vez em quando faz mal? Então, Jair, na alimentação, o que resta é o equilíbrio, é a harmonia. Eu tenho que oferecer e disponibilizar o máximo de alimentos saudáveis possível para essas crianças. Mas vão ter situações específicas que eles vão ter acesso. Eu lembro que o meu pequeno, quando foi para a escolinha, eu cozinhava ovinho, colocava cenoura cozidinha para o lanche, e fazia os biscoitinhos, tudo. De repente, um dia, ele me chega com uma bolacha na merenda. Eu falei, meu Deus, esse menino comeu isso. Aí depois eu falei, gente, mas a verdade é essa. Eles estão expostos. Uhum. E assim, o ideal é que eles, na maior parte do tempo, se alimentem de alimentos saudáveis, mas isso vai acontecer. A gente deve evitar e não sei, porque a gente fala assim, em situações especiais. Na verdade, não é especial, uma situação específica. Uhum. Entendi. Então, o de vez em quando não é tão prejudicial, é se policiar na rotina. Exato. Se for tomar muito refrigerante, depois compensa tomando bastante água. E essas crianças hoje, muitas estão ficando em casa, muito expostas às telas. Essa é uma realidade hoje, né? Essa questão de pandemia, as crianças estão ficando muito sedentárias. Então, assim, é estabelecer hábitos, sermos exemplos, porque as crianças aprendem por repetição, que elas não adianta falar para o meu filho, olha, vai comer verdura, e eu estou comendo um sanduíche super gorduroso. Uhum. Né? Isso vai também disso. A gente sabe que você começa a atender muito cedo. Você já preparou algum prato aí hoje? Já isso para cada criança, eu trago o que ela está lidando, né? O que ela está fazendo amizade. Uhum. Mas hoje, nesse momento, agora eu estou aqui por conta da entrevista. Aqui, eu ia perguntar ao Romero aquele dia no
no quadro lá Porque Eu Sou o Milagre, mas aí não teve clima para perguntar. Eu falei assim, ô Romero, não é muito difícil casar com um nutricionista não, para ela ficar te policiando o que você come, o que você não come, o que é saudável, o que não é. Não é muito difícil não, mas não deu para fazer, mas depois eu vou fazer numa outra oportunidade. Mas, Jailson, dentro, em casa, né, funciona aquela regra que tem que ter de tudo que é saudável um pouco. Mas ele dá suas escapulidas. Como eu também, meus meninos também, isso. Uhum. Mas prezamos pela maior parte do tempo com a qualidade, equilíbrio. Mas ele dá umas escapadinhas, até porque Não. a minha sogra é uma tentação. Não, ali é, viu? Ali é. Aqui, eu fico imaginando o Romero lá fazendo aquele caldo, ou de repente assando aquela carne gordurosa e preocupado se Beli vai chegar. Oh, meu Deus, o que vai falar? Agora a gente já está mais acostumado com isso, mas já aconteceu algumas vezes. Já, né? Sim. Ô, Cibele, é muito difícil nos tempos de hoje em que todo mundo procura praticidade no dia a dia, procura aquele alimento rápido porque está todo mundo sem tempo, o mundo está uma loucura. É muito difícil tentar implantar regras saudáveis no mundo que te oferece justamente essa praticidade? Jailson, para você ter uma alimentação saudável, você precisa cozinhar em casa, porque senão você sempre vai comprar industrializado, né? Uhum. Então, o segredo é organização, é planejamento. Se durante a semana é muito corrido, você tem que se organizar, fazer as compras no final de semana, fazer um cardápio que por ele você se organiza e já deixa, né, as verduras já higienizadas na geladeira, as frutas, porque quando bate a fome, você vai que está mais fácil ali, não é? Então, se a fruta já está lavadinha, você vai comer a fruta. Se você deixou essa salada já higienizada, você vai preparar mais rápido. Então, praticidade é sinônimo de organização. Uhum. É verdade. Ô, Cibele, eles criam tanta tecnologia para tanta coisa, eles deveriam pegar as coisas que é ruins, por exemplo, eu detesto jiló. Eles deveriam criar um jiló com sabor de picanha, né? Deveriam criar coisas assim. Olha, isso aí eu não sei te dizer quanto que isso vai acontecer. Porque, possível. porque eles pegam um salgadinho ali que não tem nada a ver, coloca sabor de picanha, sabor de queijo, sabor de não sei o que, sabor de... Tem que pôr na verdura também, pra gente animar, né, em algumas delas, porque tem uns que são realmente insuportáveis, né? Mas olha só, Jair, quando a gente tem prazer e senta, e a refeição é num momento gostoso, em família, sem discutir, sem estar estressado, porque normalmente na hora do almoço, que a família encontra, nossa, mas eu vou ter isso para fazer, aí vira aquela turbulência, né? Mas é muito prazeroso você sentir o sabor dos alimentos. Os alimentos in natura, né? Eles são muito saborosos. Requer um temperinho natural, umas ervinhas, o seu amor, a sua dedicação no preparo daquela refeição, porque você está nutrindo a sua família, você está levando mais que nutrientes, o seu carinho, o seu cuidado, né, no preparo das refeições. Você tocou num ponto muito interessante, passa pela nutrição, mas passa também pelo relacionamento humano, principalmente em família, é que tem pessoas que escolhem para tocar num assunto indevido justamente na hora do almoço, na mesa, uma hora sagrada ali, a pessoa vai tocar no assunto. Então ali não é hora disso, né, Cibele? Então a boa nutrição é justamente ter esse prazer de estar à mesa, ter o prazer de ter as boas companhias da família e larga o assunto para depois, para resolver depois, né? O assunto polêmico, a briga, a confusão, a cuanga, larga para depois, né? Isso também passa pela nutrição, pela boa nutrição, né? Totalmente. Isso é o que a gente chama de comer integral. A hora de sentar para a sua refeição, você se preparou para aquele momento, igual você se prepara, toma um banho para sair, para trabalhar, você estuda para a prova, você tem que sentar para comer, longe de celular, longe de estímulos negativos, você vai estar atento ali, vai mastigar, vai engolir, vai sentir o sabor do alimento. Isso é muito importante. Hoje a gente come correndo, às vezes nem senta, e a gente quer cobrar das nossas crianças. Ah, meu menino é ansioso. Isso tudo é passado para eles. Igual já isso, quando a gente tem aquela memória afetiva gostosa do bolo na casa da vovó, não tem coisa assim, eu gostava de comer isso na casa da minha avó. Porque sempre era um momento de conforto.
Eu chegava na casa da minha avó, eu era bem acolhida, eu comia aquele bolo gostoso, quentinho, a gente fala, nossa, eu lembro até do cheiro, não é? Isso é estar inteiro ali naquele momento. Então, essa memória, esse comportamento alimentar vem de todos esses fatores. As crianças, para elas terem alimentação, o comportamento alimentar adequado, elas vão sendo influenciadas pelas nossas atitudes. Ô, Cibele, para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo, como que faz contato com você? Você atende onde? Passe o contato aí. Ótimo, Jailson. Eu atendo crianças na clínica Desenvolva e adultos na clínica Avantimed. Adultos e gestantes, e vai ser um prazer poder ajudar nessas questões aí em relação à alimentação. Beleza, Cibele, obrigado, querida, por participar aqui conosco. Bacana a sua participação e com certeza vai ajudar muitas famílias a lidarem com esse assunto aí que é importantíssimo, que é a alimentação na infância. Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade e cada família que se sentiu tocada em algum momento, se identificou, procurem ajuda, porque o quanto antes for solucionado, melhor. Muito obrigada, viu, Jailson? Eu que agradeço. Repórter Jailson Pereira para a Rádio Aranãs. Rádio Aranã.